Glória a Deus, glória a Deus. Estamos chegando. Eu não estou chegando sozinha não, tá? Estou chegando aqui com uma turma boa. Graças a Deus. Aí tá chegando aqui. Jorge já chegou. Boa noite. Paz, Jorge. Luciana também já chegou. Irmãos, quem está mais longe já chegou. Como é que quem está perto aí? Ainda não chegou. Deixa eu esperar aqui. Quem está perto aqui? Aparece aqui para dar boa noite. Aleluia. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero trazer você. É como uma continuidade ao que a gente estava estudando na quarta. Que dia foi? Terça? Que dia foi? Segunda-feira. Estávamos falando. Eu estou perdida, não sei mais quando é quarta, quando é domingo, quando tá uma confusão. Nós estávamos falando sobre os benefícios da oração. Entre os benefícios da oração, a gente citou a proteção. E eu quero dar continuidade a respeito disso. A gente vai meditar, quer trazer algumas situações, mas a gente vai meditar mesmo em 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, tá? Deixa eu esperar aí você pegar a Bíblia. A noite chegou. Boa noite, Malu. Boa noite. A gente vai orar, tá? Vamos orar para Deus dar pra gente uma direção. Já botaram no grupo? Vamos pedir para Deus dar uma direção para ele se alimentar nessa noite. Eu amo a palavra de Deus. Eu acredito que vocês que estão sempre comigo também amam a palavra de Deus. Então vamos lá, aonde você está, inclina a tua cabeça e fecha os teus olhos. Nosso Deus amado, Deus santo, querido, digno de honra e de glória. Tu és único, o único Deus. A Ti nós reverenciamos e enaltecemos o Teu santo nome. Declaramos ao Senhor amor e fidelidade. Amamos o Senhor sobre todas as coisas. Pedimos que o Senhor olhe para nós com o teu olhar de misericórdia, nos lava, nos purifica, libera sobre a nossa vida o teu perdão. E digo mais, meu Deus, que o nosso coração possa estar limpo para receber a palavra da verdade. Para isso nós também liberamos o perdão. Para quem quer que seja, não importa se é recente ou se não, qualquer pessoa que tenha tentado nos prejudicar, quem fala mal de nós, nós liberamos o perdão, não importa para quem ou que tenha feito. Só queremos um coração lavado para poder te ver através da mensagem, através da palavra de Deus, porque só os limpos de coração verão a Deus e nós precisamos te ver através da manifestação do teu poder. Obrigada, fica conosco, nos instrui nessa noite, tanto aqui como as pessoas que estiverem ligadas comigo em toda parte, que todos nós possamos nos inspirar na palavra da vida. Obrigada, Jesus, glória a Deus, aleluias. A Gisele, a obreira Gisele chegou. Mas eu quero, antes de começar 1 Pedro, eu quero comentar algumas coisas com vocês. Porque nós falávamos sobre, foi praticamente finalizando, fechando a palavra com 1 João dizendo que aquele que é de Deus, aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. O diabo não toca. O obreiro Anildo chegou, já botou aqui, chegamos. Chegou 3 minutos atrasado, 3 minutos. Eu pergunto, eu começo perguntando, aquele que é de Deus, o diabo não toca? Eu começo perguntando isso. O que você acha? Aquele que é de Deus, o diabo não toca, de jeito nenhum. O que vocês acham? Aquele que é de Deus, o diabo não toca? Quem está aqui comigo, tá? De sempre, auxiliar de escritório, tá? Miriam, Daniel tá aqui, Daniel tá parecendo, não sei nem o que com essa máscara aí, falar de máscara, cadê sua máscara, pastora?
Tá faltando colocar o emblema do Flamengo na máscara. Na hora que eu colocar o emblema do Flamengo, aí eu vou botar, mas só que na hora que eu estiver fazendo eu vou ter que tirar, porque a voz tem que sair muito nítida. Aí eu não vou fazer que nem o Riquelme, não. O Riquelme tá só pagando mico, o Riquelme ele bota a máscara. Na hora que ele vai falar, toda hora ele tira a máscara para poder falar com a gente. Riquelme, senhora, Riquelme, toda hora. Eu não vou fazer assim, né? Mas na hora que eu estiver aqui eu não vou usar. Sabe o que é se proteger? É porque louvado seja Deus. A cidade está tranquila em relação à pandemia. Essa pandemia aí, a cidade está tranquila. E vai continuar assim, estamos orando assim. Deus abençoe. Miriam, Daniel, o Luan está aqui, que é o Riquelme e Luan. Hoje tem Davi, a irmã Cláudia. A gente vai orar para Deus ter misericórdia dela hoje, que ela está fazendo aniversário. A irmã Lourdes, a irmã Lenice, Luciene. Gente, pelo amor de Deus. A irmã Luciene, a Renan, a irmã Olidina. Hoje a Regina está aqui, a Regina. A Stephanie e a Lilian. Pronto. Fechou. Chegou o Daniel. Misericórdia. Vem, Daniel. Tá dizendo, eu tô indo. Pois então, vem logo. Vem logo, Daniel. Dá tempo, dá tempo. O diabo não toca naquele que é de Deus. O diabo não toca. Nem vamos lá, tá? Vamos citar aqui alguns exemplos. Vamos citar alguns exemplos aqui. Jó. O diabo tocou em tudo que era de Jó. Não, mas Jó não havia nascido. Jó é um bom exemplo, irmãos. Jó era fiel, Jó era correto, Jó era reto, era temente a Deus. Jó tinha a característica de que muitos cristãos hoje em dia não têm, não reúne as características de Jó. O diabo tocou em tudo que era de Jó. Tudo. A gente tem também os discípulos. Simão, Simão, Satanás pediu para vos, não te, vos peneirar como trigo. Bom, fica bem claro o seguinte, ele toca, mas para tocar no ungido de Deus, para tocar no nascido de novo, para tocar no Filho de Deus, primeiro ele precisa passar pelo céu. Aleluias. Primeiro ele precisa passar pelo céu. E como aconteceu com Jó, o diabo falou, colocou sobre ele, ao redor dele uma cerca. Jó tinha a proteção de Deus. Não somente Jó, mas tudo que Jó tinha, tudo na vida de Jó tinha a proteção de Deus. Os discípulos também. Satanás foi preciso pedir permissão. Tem pessoas, irmãos, que ele simplesmente não pede permissão. Ele toca, ele joga no fogo, joga na água, joga na prostituição, joga na mágoa, joga no adultério, joga na ira, no ódio, na contenda, no disse-me-disse, joga na fofoca. O diabo bagunça com a vida de muitas pessoas aí. Ora joga nas drogas, joga na bebida, joga na cachaça, joga na orgia, fica tocando, mexendo, fazendo das pessoas um brinquedo. Tem muitas pessoas que... Mas o servo de Deus, em Jó e os discípulos, a gente vê aí que para ele tocar, ele precisa passar pelo céu. Eu costumo dizer que Satanás, ele é como um cachorro vira-lata. Ele late, mas na hora que você bate o pé, ele sai correndo. Porém, é um cachorro vira-lata que ele aparenta ser muito raivoso, parece que vai fazer, só que ele está na coleira. Quem segura a coleira é Deus. E vai dando ali o limite, é quem vai dando o limite. Tudo e todas as coisas estão no controle de Deus. Todas as coisas, inclusive Satanás. Ele toca assim, só que para isso ele precisa passar pelo céu. Proteção divina. Qual a... Deixa eu ver aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler. Deixa eu pegar a partir do versículo 3. Versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia
nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É muito interessante a gente trazer em conta que a esperança está intimamente ligada à fé. A esperança está ligada à fé. E a fé, ela é confiança. A esperança do crente, ela não é uma esperança como de qualquer outra pessoa. A esperança que as pessoas, que o mundo tem, não passa de mera expectativa, né, sobre o futuro, expectativa de coisas boas. A esperança do crente, ela é baseada numa convicção. Como dizia Paulo, eu sei em que eu tenho crido. E de outra feita, né, como ele também disse, eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Então, essa esperança do crente não é uma mera convicção, mas é uma mera expectativa, perdão, mas é uma certeza, é uma convicção naquilo que é real. E como diz, né, para a vida eterna nos regenerou. Outra coisa, né, a esperança ligada à fé e a fé ligada à confiança. Para você confiar, você precisa conhecer. Ninguém confia em quem não se conhece. Eu sempre costumo falar isso, né? Ninguém confia em quem não se conhece. Para você confiar, você precisa conhecer a pessoa. Você precisa ter um grau de intimidade com a pessoa. Precisa ter uma convivência, um relacionamento com a pessoa. Então, o relacionamento, o tempo, a intimidade, ela vai fazer com que a gente ganhe confiança na pessoa. Confia em Deus quem se relaciona com Ele intimamente. Falávamos sobre isso, né? A respeito de... A gente pode novamente incluir Daniel, é um exemplo disso. Tanto tempo cultivando uma comunhão, uma intimidade com Deus, que ele confiou. Confiando em Deus. Não, eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Ele é vivo, eu sei que Ele é poderoso para me guardar. Eu fora com as janelas abertas. Então essa convivência, esse relacionamento, essa intimidade, ela vai gerar uma confiança. A nossa fé, ela está ligada, a nossa esperança está ligada à fé e à confiança. No versículo, deixa eu só guardar uma coisa aqui para o final. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas muitas misericórdias, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus, para vós outros. Que palavra maravilhosa, linda, perfeita. A gente pode unir essa palavra aqui com 1 Coríntios capítulo 7, versículo 21. Isso. A gente pode unir... 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. A gente pode unir esse versículo aqui. Uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Vamos unir esse versículo com 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A certeza, a convicção de que, como Paulo disse, né, a certeza de que Ele guarda o nosso depósito, de que há um lugar. Eu quero ficar baseada exatamente nisso, né? Essa mensagem baseada nisso. A gente sabe, embora estejam tudo acontecendo, a gente pode até estar cercado de montanhas de problemas, mas a gente sabe que quando tudo isso terminar, existe um lugar reservado para nós. Versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-nos no último tempo. É o que eu acabei de dizer. Guardados. Guardados. Acho que, será que o Daniel já chegou? Deve estar por ali. Quem estava vindo. Chegou a Maiara. Boa noite, Maiara. Paz. Chegou a Obreira Branca. A Maísa chegou. Boa noite, Maísa. Boa noite.
guardados. E a gente falava exatamente sobre isso, proteção. Quem é que nos protege? Quem é que nos guarda? Somos guardados por quem? Irmãos, como diz Salmo 121, que coisa maravilhosa, somos guardados. A gente pode até contar com o anjo da guarda. Porque eu acredito sim. Acredito no anjo da guarda, aquele que nos... Mas a gente sabe que ainda que o anjo da guarda venha cochilar, ainda que a gente esteja orando e o anjo demore para chegar, sabe, e encontre ali aqueles percalços no caminho, nos ares, no mundo espiritual, ele encontre ali uma luta, uma batalha, ele pode até demorar para chegar, mas a gente sabe que aquele que nos guarda, que o nosso Deus, esse não cochila, esse não fecha os olhos de jeito nenhum. Esse nos guarda mesmo, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Mas eu quero falar nesse Salmo 121, ele comenta uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele guarda a tua alma. Quer coisa melhor do que guardar a alma? Numa época dessa, em que eu vejo muitas pessoas com a alma doente. É incrível como tem tanta gente preocupada com a doença, protegendo o seu corpo de doença, medo da doença, se guardando da doença. Mas é assustador a quantidade de pessoas que estão doentes na alma, estão fazendo absolutamente nada para ficarem curadas. Ele guarda a tua alma. O diabo, com a permissão de Deus, tocou em tudo que Jó tinha. Tocou nos bens, tocou na prosperidade, tocou na saúde, não tocou na alma de Jó. O diabo não tem poder para tocar na alma do crente. Não tem esse poder. A nossa alma, ela é guardada. Ele guarda a tua alma. E me preocupa, pessoas que não estão preocupadas em ter uma alma curada, uma alma sarada. Como eu disse, a gente pode até estar cercado por uma montanha de problemas, dificuldades, mas não existe nada comparado a ter uma alma guardada por Deus. Uma fé, uma confiança. As coisas estão acontecendo e como é que a gente está? Crendo em Deus, confiando em Deus. As notícias estão aí, más notícias chegando, pessoas negativas, pessoas que amaldiçoam, que falam asneira. Como é que o crente está? Confiando em Deus, crendo, com a alma sarada, a alma guardada, uma fé inabalável. O diabo não tem poder de tocar na alma do crente. Seu Edilson chegou. Boa noite, seu Edilson, boa noite. O diabo não tem poder para tocar na nossa alma. As pessoas precisam se preocupar com a saúde da alma, com a saúde da mente. Elas precisam se preocupar, mas infelizmente, irmão, tem muitas pessoas que estão ignorando, sabe? Deixando a mágoa, deixando a ira, estão correndo para um lado e para o outro, estão criticando, estão tentando. Uma coisa assim que eu fico às vezes pensando, né? Tem tanta gente aí se envolvendo em questões, em discussões, em debates. E pelos debates, pela disseminação do ódio, pelos comentários, a gente vê quantas pessoas estão doentes, que estão com a alma doente. Essa é a maior bênção do crente, é ter uma alma guardada, é ter a alma firmada na fé em Deus. É a maior bênção do crente. O diabo toca, mas nunca na alma. Podemos sofrer por amor ao Evangelho. Paulo ele fala isso para Timóteo: sofre comigo as aflições de um bom soldado. Porém ele dizia: eu não me envergonho do Evangelho. Ele estava disposto a sofrer. Quando ele fala, ele me chama a atenção isso, né? Quando Paulo ele fala a respeito dessas coisas, ele está encarcerado, irmãos. Está encarcerado. E a certeza é que a hora, a condenação e a morte a qualquer momento está acontecendo, ia chegar.
Porém, ele estava incentivando a outros, ele estava estimulando, exortando e fortalecendo a outros com as suas palavras. Isso é coisa de gente com a alma curada. Isso é coisa de gente com o coração curado, uma alma saudável. Precisamos seguir o exemplo de Paulo. Precisamos seguir o exemplo de Paulo. As coisas estão acontecendo e a gente está confiando. Muita gente às vezes não entende, né? Por que o crente ali está firme? Eu quero inclusive até comentar isso, né? Para comentar isso eu vou te dar vou contar uma história. Não aconteceu aqui, aconteceu fora do Brasil, porém acontece todo dia, em todas as partes tem um crente vivendo coisa parecida, algo semelhante. Olha só o que eu vou te contar. Esse testemunho foi contado de uma pessoa aí da Inglaterra. Ela disse assim, que ela estava na porta do hospital, um senhor estava na porta do hospital, sentado e com a alma despedaçada, porque a filha dele estava na UTI. E pensa bem, escuta como eu vou te falar essa história, escuta. Alguém aí, depois que eu terminar e você entender, alguém já passou algo parecido? Ele estava ali sentado e ele estava aflito e angustiado, e a filha dele na UTI, sabe, aquela confusão de pensamentos, um turbilhão de pensamentos, a fraqueza querendo tomar conta, a desesperança assediando a alma dele, e ele ali com pensamento longe e com coração quebrantado. Chega um senhor e pede para ele um certo valor, um dinheiro. E ele, irmãos, ele não quer saber nada, ele não quer escutar ninguém, ele não quer conversar com ninguém. Ele só quer ficar sozinho e tentar entender o que está acontecendo. Porém, ele é um servo de Deus. E quando o senhor pede o dinheiro para ele, ele simplesmente fala, eu não tenho. E pronto. Aquele moço fica ali do lado dele e fala algumas coisas, só que ele não dá a mínima para a conversa daquele homem. Não dá a mínima. Ele está com o pensamento lá dentro do hospital, numa sala de UTI, mais precisamente em um leito de UTI. É lá que está o pensamento, é lá que está a mente dele, é lá que está o coração dele. Aí o moço se levanta e diz assim, chega. Eu vou tirar a minha vida agora. Vou dar um jeito na minha vida agora. Se levanta e sai. Aquelas palavras, aquele servo de Deus quebrantado, triste, escutou. Quando o homem sai, ele se levanta e vai atrás. Ele persegue o homem. E depois de algum tempo, ele consegue agarrar o homem. Ali eles conversam. O homem fala para ele que é alguém desviado, havia se afastado da fé, e que estava passando, foi contar a vida dele, os problemas dele, tudinho. Irmãos, ele foi inspirado por Deus para falar aquele homem naquele momento. Fizeram uma oração e aquele homem volta para casa com a fé, com a esperança renovada. Aquele que pediu o dinheiro, que disse que ia acabar com a vida dele, volta para casa com a fé renovada. E o servo de Deus volta para a porta de hospital admirado, pensando, mesmo quando eu estou fraco, eu ainda consigo ajudar outras pessoas. Por que isso? Por que isso? Vou deixar, a gente volta para cá, tá? A gente volta para cá. Deixa eu só pegar 2 Coríntios capítulo 2. Poderia só citar o versículo, mas eu vou ler. É capítulo 1. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Chegou a dona Claudeci. Boa noite. Cláudia chegou. Diz assim, olha, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3, diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai de misericórdias, e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação,
para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Glória a Deus. Só quem tem confiança em Deus, só quem conhece a Deus, só quem sabe que apesar da luta, da dor, do sofrimento, a alma está guardada por Deus, consegue força para estimular, para ajudar outras pessoas. E quantas vezes, não já aconteceu contigo, quantas vezes não já aconteceu comigo? Eliane chegou. Quantas vezes não já aconteceu contigo, não já aconteceu comigo? De você estar passando por uma luta muito grande, por uma dificuldade muito grande, porém o que sai da tua boca? Palavras saudáveis, palavras de fé, palavras de confiança, palavras que levantam, palavras que estimulam, palavras que consolam. Sabe por quê? Porque as lutas estão fora, mas a alma está guardada por Deus. Aleluia. Deixa eu voltar aqui para Pedro. Versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ele está mandando a gente glorificar, exultar, se alegrar. Embora as coisas estão acontecendo, sabe, as dificuldades, os problemas, às vezes chega notícia ruim, as lutas se levantam, os problemas se levantam, o assédio do próprio diabo. Mas vamos nos alegrar, porque o que está acontecendo conosco hoje é a provação da nossa fé, provada como o ouro é provado pelo fogo, para ser purificada. E assim como Jesus, que é o nosso maior exemplo, Jesus, ele passou por todo o sofrimento. A Bíblia fala isso, que em tudo ele foi tentado, passou por sofrimentos, e ele não é alheio ao nosso sofrimento. Ele se importa com o nosso sofrimento. Passou por sofrimentos grandes, terríveis, e Deus não o poupou. Havia um propósito muito maior. Também hoje, embora a gente no presente momento estejamos passando por luta, por dificuldade, mas a gente é igual a Paulo. Sabemos em quem temos crido. A gente é igual Jó. A gente pode perder tudo, mas não perde a fé. Eu sei que o meu Redentor vive. E olha que Jó falou isso muito antes de vir o Redentor, o Salvador, de ele vir na terra, aquele que nos purificou, antes dele se sacrificar, se oferecer. Mas Jó já sabia, ele já dizia: eu sei que o meu Redentor vive, e por breve ele se levantará. Eu sei que Deus é poderoso para guardar o meu depósito. Embora as coisas estão acontecendo, mas existe uma proteção na nossa alma, de tal maneira que a fé, ela é inabalável. A gente confia em Deus, a gente acredita em Deus, a gente sabe. Essa confiança nos dá uma garantia. Aconteça o que acontecer, não vamos ficar sós. Nunca. Não vamos ficar sós. Está acontecendo, não estamos sós. Mas alguma se levantou aí, a gente nunca, não estamos desamparados. Não estamos desamparados. Não estamos sós. Deixa eu vir para cá. Versículo 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo. É isso que é o mais
é o mais legal, né? A gente sabe que como Jó se manter fiel, no final Deus honra. Se manter fiel, no final Deus, ele sempre honra quando a gente permanece firme. Deixa eu ver aqui. Eu vou dar uma olhada aqui rapidinho nesse Salmo 121. Vou dar uma olhada aqui nele, 121. Eu vou comentar algo com vocês aqui. Eu não ia comentar não, mas vou comentar. Primeiro deixa eu dar uma olhada aqui nesse Salmo 121. Salmo de Davi, onde ele mostra uma escolha em meio à luta e às dificuldades. Ele diz assim, em outras palavras, as pessoas eu não sei. Uns confiam em carros, outros em cavalos, né, na força, na agilidade dos cavalos. Outros confiam no Egito, desce buscando a proteção do Egito. Mas ele fala assim, olha, no versículo 1, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aí ele fala, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É o que eu falava no começo, né? A escolha de Davi, o meu socorro. O teu socorro vem da onde? O nosso socorro vem de Deus. A gente olha para o alto, a gente olha para o céu. O nosso socorro vem de Deus, criou os céus e a terra. Aí no 4, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Que certeza, né? Que confiança, irmãos. Que confiança. É até engraçado uma história que eu vou te contar agora. Conta-se uma história de que foram visitar uma senhora crente. Foram fazer a visita na casa dela. E ela morava num lugar distante. A casa dela não tinha vizinhos. E quando chegaram lá, é até engraçado isso. Quando chegaram lá e viram que a casa não tinha vizinhos, né? Ela até uma pessoa bem de condições, e elas chegaram para visitar ela sozinha. E aí eles admirados, né? Os missionários admirados de ela morar ali sozinha, eles perguntaram: a senhora vive aqui sozinha? E eles foram atrás, né, dos animais, do pitbull. Irmãos, a resposta dela, sabe o que ela disse? Ela disse: mas o Senhor é o meu cachorro. Aí eles ficaram meio assustados, admirados com a resposta dela. Na ingenuidade dela, irmão, na inocência dela, ela disse assim: o Senhor vive aqui sozinha, mas ninguém se aproxima não, porque o Senhor é meu cachorro. Sabe? A estrela chegou. A estrela chegou. A estrela do céu não, é a estrela da terra. Tem a Jesus da terra e tem a estrela. Boa noite, querido. Então, eles ficaram admirados com aquilo. Mas na inocência dela, na ingenuidade dela, você sabe o que ela quis dizer com isso, né? Você sabe o que ela quis dizer? Ela quis dizer assim: quem guarda essa casa aqui, quem me guarda é Deus. Mas aí no linguajar simples de ela falar, ela falou isso, né? O Senhor é o meu cachorro. E o que será que Deus ele deve ter pensado com aquelas palavras daquela mulher? Será que ele se sentiu ofendido? O que você acha? Será que Deus se sentiu ofendido por aquilo? Penso que Deus ele deve ter dito assim: olha, eu não sou bem o cachorro dela não, mas o leão da tribo de Judá ao redor da casa dela eu sou. Aleluias. Chegou a obreira Francisca, chegou. A obreira mãe chegou, Riquelme.
E deixa eu pegar aqui uma história. O crente, ele sofre, mas nenhum sofrimento, irmãos, nenhum sofrimento é capaz de nos afastar, nos arrancar das mãos de Jesus. Porque fomos entregues na mão de Jesus e nada, e Paulo, naquela certeza, um exemplo de alguém que sofreu muito, né? Sofreu chicotadas. A gente pode pegar o exemplo de Jesus e o exemplo de Paulo. Jesus, ele foi chamado de samaritano, de endemoniado, de enganador. O que mais que Jesus foi chamado? Enganador, aliado de Beelzebu. Foi chamado de tantos nomes. O que ele fez? Não revidou. Hoje também nós estamos aí, né? Vulneráveis ao mundo, o mundo criticando. E em meio a essa pandemia, algumas pessoas que não estão preocupadas com a sua alma, estão preocupadas em criticar os pregadores, os pastores e as igrejas, como se Deus fosse cego, surdo, mudo e gaga, velho. Não está vendo nada. Então tem pessoas que estão ali defendendo Deus, criticando os pastores, criticando os líderes, falando mal dos líderes, né? Se colocando como justiceiros. Por quê? Porque não existe um Deus que está vendo tudo e que retribui cada um segundo as suas obras. A gente vê muita gente aí que, ao invés de estar cuidando da sua alma, para ter a sua alma curada, guardada por Deus, estão muito pelo contrário, deixando a língua falar aquilo que acarreta para elas maldição. O crente, ele sofre, mas Paulo, ele falava isso: nenhum sofrimento nos separa do amor de Deus. A gente pode tirar um exemplo de uma pessoa muito abençoada aqui. Deixa eu pegar 1 Crônicas, capítulo 7. Eu vou já fechar, tá? Vou já fechar para a gente poder orar. E orar pelas pessoas que estão comigo. Primeiro. Não é segundo, é primeiro. A gente pega aqui. É uma história que me chama a atenção. Porque alguém que é de Deus. Alguém que é de Deus, mas é alguém que sofreu. Porém não deixou de ser de Deus. 1 Crônicas, capítulo 7. Diz assim no versículo 20. Que aqueles nomes, a descendência, genealogia, a gente não gosta muito de ler isso daqui não, mas isso daqui é bênção também. O versículo 20 diz assim: era filho de Efraim, Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Tete, de quem foi filho Elade, de quem foi filho Tade. Efraim, aqui citado no versículo 20, é aquele que é filho de José, que também, né, se tornou filho de Jacó, filho adotivo de Jacó, e foi também líder de tribo. Foi líder de tribo, a tribo de Efraim. Duplamente frutífero. O nome já diz tudo, né? Duplamente frutífero. A Estrela colocou aqui: temos que nos humilhar, ser pequeno. Nosso Deus é grande. Só assim Deus sarará a nossa terra. Crônicas 7. Exatamente. Verdade. Duplamente frutífero. E no versículo 21 diz assim: de quem foi filho Zebade, de quem foi filho Stela, e ainda Ezer e Elade, mortos pelos homens de Gade, naturais da terra, pois eles desceram para roubar gado destes. Aqui está falando desses dois, né? Os dois filhos de Efraim que desceram na terra de Gade e foram roubar gado. Foram pegos pelos homens de lá e foram assassinados. Aí eu penso,
Que dor! Para uma pessoa que é de Deus, para uma pessoa que tem uma história de uma descendência que serve a Deus, onde o seu pai, o seu avô são fiéis e servem a Deus, e de repente a família, que sofrimento? A família, o nome da família é manchado. O sofrimento da dor, da perda de 2 filhos. Além da dor, da perda, a forma brutal como eles morreram. E, poxa vida, morrer como ladrões, quer coisa pior? Na verdade, eu não faço ideia. E as pessoas, irmãos, elas infelizmente elas não têm esse olhar puro, olhar iluminado para olhar para o sofrimento de outras pessoas sem criticar. Agora, tanto faz, algum tempo atrás como agora, geralmente quando você vê alguém sofrendo, algumas pessoas se afastam, outras criticam, acham que fez alguma coisa errada, que é pecado. Mas Jesus, ele diz que nem tudo é pecado. Senhor, quem foi que pecou? Foi o pai ou foi a mãe dele? Para que ele nascesse assim? Nenhum dos dois. Jesus disse, nenhum dos dois. Nem tudo é pecado. Aí diz assim, 22. Pelo que por muitos dias o chorou Efraim seu pai, cujos irmãos vieram para consolar. Dá uma pausa aqui. Por muitos dias Efraim chorou. Era um homem de Deus, mas sofreu, chorou. E tem pessoas que, não, porque é de Deus, tem que ser forte o tempo todo. Não é isso não, não é isso. Aí eu me lembrei até da história de uma jovem que a família nasceu no berço evangélico, a família crente, aqueles crentes raiz. E quando o pai dela veio a falecer, aquele velório simples e as pessoas ali naquela casa, a mãe dela, embora com dor, estava preocupada em dar um bom testemunho. Então ela foi aonde a filha e disse, não chore, a gente é crente. A filha engoliu o choro e não chorou. Não chorou. E aquelas palavras ficaram ali na filha. Não pode chorar, não pode dar escândalo, não pode gritar, não pode... Não, é crente, então não pode. Aí passou 2 anos. A mãe dela veio a falecer. Sabe lá Deus se não foi até tristeza, né? A mãe dela veio a falecer. Quando a mãe dela faleceu, ela não chorou. Porque as palavras da mãe dela estavam ali, muito vivas dentro dela. Não chore, a gente é crente. Não pode dar mau testemunho. Ela não chorou. Se manteve ali no velório o tempo todo firme, forte. Sabe como se conteve. Passou 4 anos. A cachorra dela de estimação morreu. Quando a cachorra dela morreu, ela foi procurar ajuda espiritual, pedindo socorro. Está com 2 semanas que eu não paro de chorar. Eu quero saber o que está acontecendo. Meu pai morreu, eu não chorei. Minha mãe morreu, eu não chorei. Agora minha cachorra morreu, está com 2 semanas que eu não paro de chorar. Por quê? O choro retido, né? Choro retido. Efraim não. Efraim chorou mesmo. E a gente precisa ter consideração. Cada pessoa sofre de uma maneira diferente, dói de uma forma diferente cada pessoa. E cada um tem uma estrutura diferente. A gente precisa ter consideração com as pessoas. Precisamos ter consideração com as pessoas. Ninguém é igual. Efraim chorou, não foi um dia, não foi 2. Muitos dias. Passou muitos dias chorando pelos filhos dele. E aqui diz... Pelo que por muitos dias chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para consolar. Os irmãos vieram para a casa de Efraim e ficaram ali para consolar ele, no versículo 23. Depois coabitou com a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a que ele chamou Berias.
porque as coisas iam mal na sua casa. Nem vou dar continuidade nessa mensagem aqui, senão ela vai demorar muito. Vou dar continuidade não. A gente continua essa mensagem aqui outro dia, tá? A gente continua, senão ela vai demorar muito. Irmãos, mas aquilo não fez com que Efraim deixasse de ser um homem de Deus e duplamente frutífero. Ele não se afastou de Deus. Você não vai encontrar na Bíblia que ele se afastou de Deus, que ele se revoltou contra Deus. Ele continuou firme. E quanto mais agora, no nosso tempo, na nossa época, que foi derramado no nosso coração o Espírito Santo, pode doer, pode sofrer, mas uma coisa é certa: existe um lugar guardado para quando tudo isso daqui chegar ao fim. Quando tudo isso aqui passar, existe uma certeza, uma convicção dentro de nós. Temos uma certeza de que tem um lugar guardado para nós, que Deus honra. Quem permanece fiel, assim como Jó, quem fica firme em Deus, ele honra. Então não desista, as coisas acontecem, mas o mais importante é a nossa. É mais importante ter uma alma guardada, curada, coração curado, para estar sempre conservando essa confiança, essa fé em Deus, aonde a gente ora e vigia. Vou finalizar. O pessoal que está aqui comigo sabe que eu de vez em quando eu sempre conto alguma história. Sempre conto uma história. Vou finalizar, tá? Só com uma história. A última história que eu vou contar. A última história. Vou até fechar a Bíblia aqui. Vou contar só uma última história para a gente poder orar. Uma alma guardada, curada para a glória de Deus, aonde a gente permanece firme. Para que a gente possa estar firme na presença de Deus, é preciso conhecê-lo e crescer no conhecimento do Senhor, orando e jejuando. Orando, jejuando e vigiando. É nisso que é baseada essa última história aqui que eu vou te contar. Conta-se a história de que essa não é real, tá? Mas ela nos ensina muito. Ensina sim. De que haviam um demônio chefe. E ele via um servo de Deus, um missionário, que estava sempre orando, buscando a Deus, lutando em prol da sua vida espiritual. E aí ele disse assim: eu preciso derrubar esse homem. E aí ele preparou 2 demônios. Preparou o demônio da prostituição e preparou o demônio da ganância. Estou esquecendo de mais algum, Jesus? Se eu estiver esquecendo, acho que eu vou me lembrar já. Mas acho que não. O demônio da prostituição e o demônio da ganância. Então, ele mandou um demônio lá da prostituição, o demônio do adultério. Esse pastor, aos primeiros sinais que ele percebeu, ali orando, jejuando e vigiando, aos primeiros sinais que ele percebeu que ele estava sendo assediado pelo demônio da prostituição, que ele estava sendo tentado, o que ele fez? Irmãos, ele dobrou o joelho, jejuou, buscou a Deus, repreendeu o mal, e aquele demônio teve que bater o pé e retirar. Depois chegou o demônio da ganância. Quando esse pastor percebe pelas atitudes dele que alguma coisa ali está fora da vontade de Deus, aí o que foi que ele fez? Irmãos, ele jejuou, dobrou o joelho, se humilhou e repreendeu, que o demônio bateu em retirada. Aí o chefe mandou eles ficarem lá na igreja, onde ele prega, para ficar observando, ver se achava uma brecha. É isso que o diabo faz, né? Anda nós procurando uma brecha, procurando a quem possa tragar. Ficarem ali na igreja para observar, vigiem, ver aonde que ele pode errar, qual o ponto fraco dele. Aí eles estão ali, sempre na igreja, quando de repente eles vêem passar um demônio de bengala, velho, passa, eles começam a sorrir e dizem assim: o que tu faz aqui, rapaz? Aí o demônio de bengala, velho, olha para eles,
de rabo de olho, como diz, né, de canto de olho, dá um meio sorriso, canto da boca, e diz assim: eu sou um demônio do tempo. E o que vocês estão fazendo aí? Contam para ele qual é o projeto, né, do inferno para derrubar aquele homem. Aí ele diz assim: pois vocês vão ver como é que se trabalha. Ele ficou por ali, o tempo foi passando, ele começou a acarretar aquele pastor de vários compromissos, visita, fazer pregação não sei aonde, e sabe, tanta coisa, para dar uma aula, para dar uma palestra. E aquele pastor, acarretado de tantos afazeres, ele foi ficando fraco. Corre para cá, corre para lá, tudo para querer agradar a Deus. Corre para um lado, corre para o outro. Ele foi ficando fraco. Quando ele ficou fraco, os outros 2 demônios entraram e derrubaram aquele pastor. O que a gente aprende com isso? É que eu costumo dizer o seguinte: o servo não fica para sempre na casa do Senhor, mas o filho fica. Para a gente se manter firme, orar, jejuar, mas vigiar também, vigiar. Aqueles momentos onde é só você e Deus e nada pode tirar esse tempo entre você e Deus, que você busca, que você se envolve, que você se humilha, que você se fortalece, nada é mais importante. Esse negócio de corre para cá, resolve ali, limpa a igreja, lava o banheiro, não sei o quê, e às vezes a pessoa esquece de buscar intimidade com Deus. Essa intimidade é que vai gerar uma confiança na certeza de que pode acontecer o que for. A gente pode estar cercado por uma montanha de problemas, mas a alma está curada, mas a alma está guardada e a fé está inabalável. Quando esses problemas aqui passar, por mais que estejam passando por esse presente momento, quando esses problemas passarem, quando tudo chegar ao fim, e principalmente quando nós deixarmos esse nosso tabernáculo, existe um lugar reservado para nós, e esse lugar é de glória, é de honra, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vou pegar aqui os nomes para a gente orar. Tá aí. Fé está ligada à confiança, e a confiança a gente tem em quem a gente se relaciona, em quem a gente conhece. Não busca a Deus, se envolve, sabe? Não deixa nada ocupar o teu tempo precioso, que é só você e Deus, só você e Deus. É isso que vai gerar essa confiança. Confiança em meio às tribulações, às dificuldades, à tempestade, às pandemias, às crises. O importante numa época dessa, em qualquer tempo, é manter uma alma sarada, uma alma curada, uma alma saudável. A gente vai orar. Quem estava comigo hoje? O Diógenes, a Luciana, os dois lá em Estados Unidos. Hoje o Arthur estava, apareceu o Arthur. A Rosa Silva, bem-vinda, minha querida. A James, dona James, de vez em quando está comigo aqui. Jeane está comigo, Jeane, a dona Conceição. Eu pensei que você não estava aí, dona Conceição. A Gisele, a Rosimeire lá no Rio de Janeiro, um beijo no teu coração, eu te amo, Rosimeire, inteligentíssima. Obreiro Anildo, o Daniel Santiago, a Francisca Viana, a Maiara Silva também sempre está por aqui, a Cristiane Cordeiro, a Raimunda Rodrigues, a Obreiro Raimundo, eu acho, Obreiro Raimundinha. A Maísa, hoje a Maísa apareceu, a Obreira Branca, seu Nivaldo Alves também, de vez em quando aparece por aqui. A Tatiane está sempre comigo também, Tatiane Silva. Edlei Moreira está comigo hoje, glória a Deus. Seu Edmilson Cardoso, a Nana Farias. A Francisca Lima, a irmã Lourdes. A Socorro Ramos hoje está comigo, lá de Timon, Deus abençoe. Seu Evandro Lima, aleluias. Está aqui comigo, Fernando Souza, a Francisca Costa, Deus abençoe, minha querida. Lucas está aí, Lucas Rocha Lima, a Dalva de Jesus, a Kellyane está em casa de boa, não quis vir hoje. Seu João Pedro hoje apareceu, fazia um dia que ele não aparecia, um dia não, acho que só
na segunda-feira que não apareceu. Seu João Pedro, a Maria, seu Demétrio Marques, a Vitória Soares, Lívia Bastos, de vez em quando aparece por aqui, a minha irmã Estrelas. O Bispo Fernando está comigo hoje, glória a Deus. Ixi, se eu soubesse aqui, eu tinha até tremido da base de pregar aqui. O Bispo Fernando está aqui, aleluias. Luciano Barros, Conceição de Maria, que Deus abençoe, amém, lá do Rio de Janeiro. Socorro Silva, a Nilce Pimentel, a Mirlene Martins, Dona Simone também está comigo, a Simone de Jesus. Aleluias. Mas tem aqui. Tá. A Kelly botou, pastor, eu estou na igreja. Daniel, kkkk. Tá em casa não, tá na igreja. Opa, tem que botar mais um nome aqui na oração. Deixa eu botar aqui. A Socorro chegou, a Socorro chegou. Socorro Silva, lá de São Luís. Um beijo, minha querida. Vamos orar? Aí onde você está, irmãos, eu sou limitada, mas eu espero que o Espírito Santo tenha falado contigo por intermédio dessa palavra, tá bom? O mais importante, a gente passa por luta, passa. O diabo toca no crente, se ele passar pelo céu, tiver a permissão de Deus, ele toca. Mas quando Deus permite, a gente permanece fiel, no final a gente sempre é honrado. E outra coisa, por mais que a gente passe por luta aqui, a nossa visão não está no que a gente pode ver, a nossa visão está naquilo que é eterno, a nossa visão está naquilo que é sobrenatural. A nossa expectativa, a nossa esperança é nesse lugar que está reservado para nós. A gente supera, porque a gente não está e nunca vai ser desamparado por Deus. Não estamos e nunca seremos desamparados por Deus. Não estamos só. A gente suporta tudo. O mais importante é que a nossa alma esteja saudável. Uma alma saudável não perde a fé, não perde a esperança. Ela não perde a confiança em Deus. Ela aprendeu, uma alma saudável aprendeu a descansar no Senhor. Ela descansa. Sabe por que ela descansa? Porque ela sabe que em quem ela descansa não dorme, não tira cochilo. Aleluia. Vamos orar? Inclina a cabeça e fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os nomes, meu Deus. E nós, eu e as pessoas que estão aqui comigo, nós oramos. Apresentamos, meu Deus, cada nome que está aqui. Tu és o Deus onipotente, onipresente, que sabe. Eu te peço, meu Deus, visita cada pessoa em seu lar agora. Aquele que está no trabalho, que está em casa, que está de quarentena, visita. O Senhor sabe as necessidades, a luta que essa pessoa tem enfrentado. Os crentes passam por luta sim, meu Deus. Mas crente é crente. Crente não perde a fé, crente não perde a confiança. E o que é mais bonito é que em meio às lutas o crente está levantando outros. O que é mais bonito é que em meio à tribulação, crente está sustentando outros com a consolação que recebe de Deus. Ele está consolando outros, ele está levantando outras pessoas, ele está sempre com palavras saudáveis. Crente é crente. Deus, então fortalece cada pessoa, fortalece. Levanta, ajuda, dá sabedoria para lidar com essa dificuldade que apareceu para essa pessoa que hoje me acompanhou nessa live. Dá sabedoria para ela, para lidar com um familiar que ainda não se converteu. Uma época dessa, creio eu, vejo como a misericórdia de Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, mas é tempo que Deus está dando para que em meio à tribulação e ao sofrimento as pessoas se voltem para Ele e reconheça a necessidade de depender de Deus. Isso é tempo. Ao invés de murmurar, de reclamar, é tempo de se humilhar para Deus. E esse tempo, Senhor, a gente vê que tem muitas pessoas na nossa parentela que ainda conserva o coração duro, mas nós oramos pela nossa família, pela nossa parentela. Visita o filho, a filha, os irmãos, os pais de cada pessoa que está aqui ligado comigo nessa live. Alcança os pais, alcança os filhos, alcança os irmãos que ainda não se converteram, Senhor. Traz para a tua presença
bênção, nos dá esse motivo, esse prazer de te glorificar de toda a nossa família, de toda a nossa parentela, Pai. Aquele que está aqui comigo na live, que estiver passando por um momento difícil de enfermidade, ou talvez uma doença interior, medo, pânico, insegurança, talvez esteja passando, meu Deus, pelo um princípio de depressão, de confusão mental, mas eu oro para que o Senhor venha colocar azeite, sarar a alma desta pessoa. Tantas pessoas preocupadas com a saúde física e estão morrendo, principalmente morrendo espiritualmente, a cada dia se afastando de Deus, por uma alma doente, por uma alma enferma, por uma mente enferma, doente. Mas nós oramos, meu Pai, toma a nossa família em tuas mãos. A situação financeira dessa pessoa que está comigo nessa live, toma em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa as autoridades do nosso país, Senhor. Pois como uma mulher de Deus, Pai, eu profetizo bênção sobre cada pessoa que esteve comigo nessa live, em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos também, Senhor, a vida da irmã Cláudia, que está aqui comigo hoje. Ela completa mais uma primavera pela misericórdia de Deus, e que ela tenha muitos anos de vida na presença de Deus, porque quando nós somos de Deus, precisamos ter cuidado de orar, de jejuar, de vigiar, e nada nos arrebata das mãos do nosso Senhor. Bem aberto, ninguém vai tomar o nosso lugar, ninguém vai tomar a nossa coroa, e nada nesse mundo vai nos afastar do amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. Que cada pessoa seja abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, estou ficando por aqui, tá? Estou ficando por aqui. E só Deus sabe quando é que eu volto de novo, tá bom? Que Deus abençoe. Fica na paz.